volta às InnovTalk, sendo que hoje estamos em modo estreia, ao vivo na BTL, no stand da Host, para juntos falarmos de inteligência artificial e das oportunidades e ferramentas que existem ao dispor da nossa hotelaria. Para nos ajudar a explorar este tema, tenho comigo Ricardo Vieira, diretor executivo e comercial e responsável da transformação digital no Grupo Turim Hotels, e João Freitas, Chief of Growth and Marketing na Host Hotel Systems. Bem-vindos e obrigado aos dois por terem aceito o nosso convite. Ricardo, falando de inteligência artificial, que ferramentas é que estão neste momento a ser aplicadas no Grupo Turim Hotels? Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto, que sigo com bastante atenção. Obrigado, e que vejo de grande valor para a indústria do turismo. Bom, a Turim Hotels, e há pouco falava também um pouco disso, a inteligência artificial é de facto o novo advento em geral que nós temos a nível de tecnologia e que vem no seguimento dos computadores pessoais, agora isto explicar novamente, computadores pessoais que transformaram obviamente também a hotelaria nos anos 90 e depois a internet, os telemóveis e agora a inteligência artificial. Eu acredito que de facto este será um momento transformador. Nós, na Turim Hotels, obviamente, começámos desde o início do aparecimento do maior nome da inteligência artificial, que era o ChatGPT, que era aquela ferramenta mais prática, acessível a qualquer pessoa. Começámos desde esse momento a utilizar a ferramenta em projetos avulso, nomeadamente na área do marketing e da comunicação, para adaptar os textos que eram utilizados nas redes sociais e nas demais plataformas que tínhamos de venda, quer os bookings, quer o nosso próprio website, e portanto foi aí, e é onde ainda hoje utilizamos a inteligência artificial generativa para produzir melhores textos, mais adaptados àquilo que são as realidades, criar várias versões, por exemplo, dos mesmos conteúdos para se adaptar aos diferentes, obviamente, públicos-alvos que nós temos. Mais recentemente, temos vários projetos já mais vocacionados para a operação, em que estamos obviamente a tentar transformar pequenos processos que temos e que são processos muitas vezes repetitivos, sem grande valor, e que tentamos usar a inteligência artificial para os transformar. A estratégia que estamos a adotar é um pouco da folha branca, ou seja, no fundo, olhar e perceber qual é o resultado que nós queremos e perceber de que forma é que a inteligência artificial pode usar nisso. O grande chavão da inteligência artificial é a capacidade que nós temos agora, portanto, no seguimento destes adventos todos, não é? Passámos a informação para os computadores, depois de repente passámos a partilhá-la na internet, depois de repente está disponível em qualquer sítio com o telemóvel, e agora temos a simbiose perfeita em que temos o processamento possível dos computadores e dos processadores com aquela informação massiva que nos consegue dar outputs que nenhum ser humano em nenhum momento conseguiria. Portanto, e posto isto, o que nós estamos a fazer é pegar, de facto, uma folha branca, ver os problemas que temos, dar com toda a informação que nós temos internamente, dar, obviamente, essa inteligência artificial para ela ter a capacidade de nos encontrar novas soluções para os problemas que temos. Então temos projetos na área da operação que combina não só a automatização de processos, portanto, com o processo de RPA, de Robotic Programmatic Automation, coisa assim do género, com inteligência artificial, ou seja, dar às máquinas a informação toda que nós temos, quais são os outputs que nós temos e permitir a elas que possam criar. E estamos a falar de coisas às vezes muito simples, que é como, por exemplo, dar os horários que normalmente as pessoas fazem check-in para organizar a nossa equipa de staff que vai estar na recepção, a que horas é que temos de ter os quartos prontos, coisas muito simples, mas ainda em fases muito piloto, em projetos muito orientados em um ou outro hotel. Porque acreditamos que, lá está, e nós vemos isso todos os dias, a evolução é tão rápida desta tecnologia de inteligência artificial, e agora estamos a falar de pequenas coisas que são feitas e que levavam muito tempo e que já alguém, para resolver o problema, encontrou uma plataforma de inteligência artificial que resolve esse problema. Portanto, nós acreditamos que, de facto, a velocidade que vai decorrer, nós às vezes é apenas esperar um bocadinho que há uma solução para o problema que temos. Portanto, temos feito, não só nesta área dos conteúdos, na área da operação, temos tentado olhar e perceber como é que a inteligência artificial conseguiria resolver este problema, e temos pequenos projetos nessa área já a decorrer. Boa, muito bem, muito bem. João, passo para ti agora. Como é que a inteligência artificial está a ser aplicada na indústria hoteleira e quais são algumas tendências emergentes neste ramo? Sim. Bem, deixem-me começar por dizer-vos que eu sempre trabalhei na tecnologia para hotéis, e eu lembro há uns anos valentes atrás, quando entrei na indústria, na altura falava muito sobre chatbots e afins. Aliás, acho que também conheci aqui o nosso Ricardo, de chatbots, e recordo-me que à minha terra natal, e comentava na altura, bem, vou fazer as demonstrações dos chatbots aos meus amigos, conhecidos hoteleiros.
E era muito engraçado dizer-vos que eu chegava lá, começava a mostrar o chatbot e havia sempre aquela pergunta que era: ora bem, João, isto é muito bom, mas quem é que tens por trás da tua equipa a responder? Isto parece que foi há 20 anos atrás. A todas as horas do dia. Exatamente. E, portanto, isto parece que foi há 20 anos atrás, mas foi há 5 anos, não é? Sim. E, portanto, eu gosto sempre de olhar muito para o tema da pandemia e pensar que durante a pandemia, de repente, passamos todos a falar sobre inteligência artificial e, de repente, tudo aquilo que pareciam coisas básicas e que hoje em dia nós encaramos como perfeitamente básicas, já estão mais ou menos de forma massificada no mercado. Portanto, quando eu olho para a inteligência artificial na hotelaria, lá está, não sendo um hoteleiro, mas sendo um tecnológico, eu faz-me sempre alguma confusão, ou fazia muita confusão na hotelaria, ver, acima de tudo, trabalhos repetitivos. Sabemos todos que estamos neste painel que os salários em algumas posições eram manifestamente baixos e parece que nós tínhamos aqui uma massificação deste tipo de trabalhos porque não percebíamos como é que lhes aumentávamos a produtividade. Portanto, quando olho para a inteligência artificial, eu não acredito que de repente o hotel vai ser extremamente tecnológico na visão do cliente final. Entenda-se, olho para a inteligência artificial como, ok, vamos ajudar a transformar processos, a fazer a parte invisível, a pôr as pessoas a fazer aquilo que elas são realmente boas, que é mostrar empatia, a criar relações, mas não necessariamente a substituir esse contacto humano. Portanto, tudo aquilo que no fundo possa ajudar a operação a ser mais eficiente, em termos de distribuição online, posicionarmos os preços da melhor forma, decidimos os melhores canais, e percebemos também um bocadinho como é que nós estamos, acima de tudo conseguimos chegar da melhor forma àquele segmento específico, eu acho que aí se calhar vai ser aqui um papel muito ativo. E depois, claro, tudo aquilo que é a parte da gestão em si do edifício. Nós estamos a falar hoje em dia num advento dos custos energéticos gigantescos, não é? Obviamente há aqui uma necessidade também de ser mais eficiente ao nível da gestão dos recursos, enfim, nomeadamente aqui da água, e eu acho que até aí a inteligência artificial vai ajudar-nos imenso. Eu costumo sempre contar aquela história do chego ao Algarve, 40 graus, aliás a Patrícia do Algarve não me deixa mentir, 40 graus, entro num hotel, fico lá, portanto fico a dormir, espetacular, de manhã acordo, abro a janela, 40 graus lá fora e penso, bem, vou para a praia, vou abrir a janelinha, mas vou deixar o ar-condicionado ligado. 16 graus o dia todo, portanto ele vai estar a bombar completamente o dia todo, portanto quando nós chegamos ao final do dia a temperatura não vai estar boa, gastamos um valor de dinheiro na fatura, o cliente não ficou satisfeito e de repente podemos começar a olhar para isto e pensar, ok, como é que eu vou trabalhá-lo? Eu posso trabalhá-lo, porque simplesmente o ar-condicionado tem ali uma série de funcionalidades para se poder autogerir, mas de repente posso olhar para aquela informação toda, aquele caudal de dados, e eventualmente trabalhar programas de fidelização de acordo com o comportamento do cliente. Sim. Quando olhamos para a inteligência artificial, parece-me que a questão aqui é como é que eu faço com que a experiência não seja menor e que ao mesmo tempo o cliente não possa ser penalizado, não é? Claro. E eu acho que esta questão da penalização do cliente é muito importante. Há uns tempos atrás vi uma reportagem de um hotel, acho que foi no Japão, enfim, foi no Sudeste Asiático, em que eles claramente queriam automatizar tudo e mais alguma coisa. E aquilo foi um drama, porque na altura o próprio administrador do hotel, portanto a pessoa que teve a ideia, percebeu que na realidade gastava mais tempo e dinheiro porque não conseguia que as pessoas tivessem boas experiências e passavam os recursos humanos todos a resolver problemas também da própria automação. E portanto, isto para dizer o quê? Em resumo, que a inteligência artificial vai ter um impacto tremendo e continua a ter, e está a ter ao dia de hoje, enquanto falamos aqui em plena BTL, mas numa lógica em que possa fazer todo aquele trabalho de back-office e que possa automatizar tarefas que permitam que as nossas pessoas pensem, e acho que essa parte do pensar é que estará aqui se calhar o grande segredo. Sim, eu acho que isso é crítico. Sim, é isso, e eu ia mencionar aquela realidade que todos sabemos, não é? Que faltam 50 mil pessoas na hotelaria, dados de 2022, até tenho medo de olhar para os dados de 2024, não é? E se calhar a inteligência artificial vem colmatar um bocadinho e vem passar as pessoas, retirar às pessoas esta parte mais rotineira, permitindo que as pessoas façam exatamente aquilo que é suposto, que é ser empáticos com o público, não é? Sobretudo. Exato. Na Turing Hotels, como nós apresentamos, porque a inteligência artificial é uma palavra muito grande, agora toda a gente usa. Ninguém sabe bem o que é, e eu falo um bocadinho sobre isso porque, no fundo, o que será é a magia. Como é que isto agora, de repente, faz isto automaticamente? É magia. Está lá qualquer coisa por trás e é essa magia. E o que nós passamos internamente a mensagem é que todas as ferramentas que nós pusemos em prática será, obviamente, para habilitar os colaboradores a poderem, obviamente, fazer mais, portanto, capacitá-los mais de poderem fazer mais ou fazer melhor? Fazer mais e melhor, as duas coisas, e, sobretudo, colocá-los cada vez mais à frente do cliente e não o contrário. Portanto, aquilo tem de funcionar de tal forma mágico que eles estão só preocupados com o hóspede que ali está à frente e interagir com ele e, obviamente, providenciar para as necessidades que o cliente tem, e não o contrário, que é o que acontecia em tempos, não é? Quando vejo dispositivos móveis, até os tablets, não é? De
repente o cliente já tem que assinar no tablet, já está ali uma barreira, depois já está o computador, e depois há uma série de barreiras que foi colocando com a tecnologia, e o que nós fazemos, o que queremos pelo menos fazer, é totalmente desmaterializar isso, e a inteligência artificial, em conjunto com outros processos, obviamente, como já falei da automatização, é retirar essa parte toda, e em que, obviamente, quem estiver na recepção, pela escassez que há, obviamente, nesta área, garantir que os poucos que estão totalmente focados no cliente e não focados nos processos e nas máquinas. O resto é magia, quer dizer. Eu até me deixo assinar-te isso, que eu até acho que temos um desafio interessante. Nós estamos a falar aqui, acho que pelo menos vocês são próximos da geração, eu sou uma geração um bocadinho mais nova, mas acho que já não sou da geração nativamente digital, e não assim. Ou seja, não sou também da geração dos telemóveis com teclas e sem cor, portanto, entenda-se, não comecei a geração já és dos telemóveis. Dos telemóveis. Mas, não, eu sou de discar. Mas ainda assim sem cores, não é? Portanto, e para jogar a cobrinha e a jogar Snake, exatamente. Mas há aqui um ponto que também parece importante, que é a inteligência artificial. Nós também corremos aqui um bom risco ou um mau risco, dependendo da forma como olhamos, que é, eu costumo brincar, obviamente tenho a parte do marketing, e hoje em dia consigo reconhecer quando as coisas são construídas com o chat GPT, não é? Ou seja, quando eu vejo um texto... Isso é interessante. É um tema que me assusta. Porque é um dos desafios. Exatamente. Exato. E, portanto, eu até diria aqui que, obviamente, temos certamente também a assistir ao podcast pessoas de uma geração mais nova, que é o cuidado, percebemos que a inteligência artificial é boa, desde que seja para me inspirar, para me ajudar aqui a desbloquear, Exato. mas não é o resultado final. Não é? Portanto, nós pensamos, quer dizer, se eu for ao ChatGPT agora perguntar ao ChatGPT, olha, o que é que faz sentido falar nesta talk, eventualmente ele vai-me dizer todo um conjunto de coisas que o mundo, de uma forma geral, até teria interesse. A pergunta é, se faria sentido eu dizê-lo aqui? Será que estaríamos a fazer aqui um bom trabalho? Isto aplicado depois à hotelaria é... Sim. Eu vou olhar agora 5 anos para a frente. Isso, o que estás a dizer, é de facto um dos grandes desafios, não é? Porque o tom, o discurso, é um discurso muito generalizado, com base na informação que ele tem, só que o que nós assistimos rapidamente é o ajuste a isso, ou seja, a inteligência artificial cada vez se tornará mais adaptada àquilo que é o teu discurso, portanto há de haver um assistente AI, que é o teu assistente AI, que é a tua voz, e daqui por um ano, não sei quando é que as pessoas vão estar a ver este vídeo, se calhar já vão estar a ver em 2030, isso já é uma realidade, portanto vai saber qual é o teu tom, como é que estás humorado, o que é que tu queres dizer, que palavras é que usas, que informação é que tens e que sabes, e então o output que te vai dar é totalmente ajustado à realidade, e então isso desmaterializa. Portanto, a nova geração, para nós que estamos a apanhar agora a inteligência artificial no início, nós percebemos como é que chegámos aqui, lá está, os PCs, a internet, eu sei como é que eles construíram, como é que chegaram, portanto, quando vemos um output de um chat GPT, percebemos, isto é um texto que não foi escrito por ele, exato. E percebemos, a questão é que isto está a evoluir de tal forma, e por isso é que muita gente da área da tecnologia diz que isto de facto é transformador, para quem vê mais 10 anos à frente, portanto, isso vai deixar de acontecer. Nós vamos deixar de conseguir distinguir, e eu digo isto muitas vezes lá em casa, isto agora já estamos a falar de inteligência artificial, mas serve também para tudo, que é, a partir de hoje, ainda para mais com o que saiu agora, da inteligência artificial, da geração de vídeos e tudo, a partir de hoje, se vocês não estiverem no local, se não virem aquilo a acontecer, não aconteceu. Escusam dizer que ouviram a voz do A a dizer isto, viram um vídeo da pessoa a fazer, isso não existe, deixou de existir. Portanto, eu acho que a evolução que vai acontecer é de tal forma rápida que nós vamos deixar de distinguir o que é produzido por AI ou o que é produzido por humanos, e vai ser muito difícil no futuro, sinceramente, haver coisas produzidas por humanos. Eu tenho alguma tristeza com isso, porque eu acho que chegámos ao fim, agora vou dizer aqui o Armageddon, praticamente, da humanidade, mas acredito mesmo que em termos de humanidade no geral, chegámos aqui a um ponto de inflexão em que terminou a capacidade do ser humano de conseguir gerar alguma coisa realmente nova e transformadora, porque isto vai de tal forma suplantar com o nível de capacidade que tem de processar a informação e gerar outputs, que tenho muita dificuldade em acreditar que as novas gerações consigam, porque não estiveram cá, não perceberam como é que isto se construiu, claro. Não vão saber. Eu ainda ontem estava a dar um exemplo, e agora desculpem-me estar a falar já fora mas estamos a falar da AI, e que me diz bastante, porque também venho da tecnologia, que era, nós temos gerações, não é, que o avô construiu a fábrica, que construía cadeiras, não é? Que entrava madeira, uma marceneira produzia e saíam cadeiras. Nós vamos chegar à geração do neto, que só sabe que entra madeira e saem cadeiras. Ele não vai saber como é que se constrói. Se aquilo um dia para o processo a meio, ele entra na fábrica e não sabe como é que resolve aquilo. E, portanto, infelizmente, eu acho que o que vai acontecer às gerações mais novas será isso. Em particular, dos desafios que isto cria, em particular para a hotelaria, é esta questão da customização, da adaptação ao tom, à voz, aos princípios da marca, isso tudo. Isso é um dos grandes desafios que nós temos
mas que eu acho que facilmente vão ser ultrapassados. Isto evolui de tal forma O tom é aquela questão que nós hoje em dia conseguimos facilmente reconhecer um texto que foi escrito em ChatGPT, É fácil. até porque o ChatGPT usa mais ou menos as mesmas palavras. Mais ou menos Sim, sim. para a esquerda, Descobrimos para a logo direita, ali 2 ou 3 percebe-se logo ali. chavões dele. Exato. O tom é aquilo que nos torna, que torna o texto mais humano, mais quente. Se a inteligência artificial aprender isso, acabam-se os escritores. Não convém. Quando eu digo a nova, agora estamos bem fora do... Mas a questão é mesmo essa. Eu tenho sérias dúvidas que possam surgir novos escritores com 20 anos, 21 anos, a criar coisas novas, porque eles já vêm de há muito tempo com tecnologia, com informação já muito processada. Eles pouco exploram a informação, não é? Eles todos foram para o Google fazer pesquisas, não? Eles nunca tiveram o nosso processo de ir buscar livros ou enciclopédias. Também não somos assim tão antigos. Claro que não, claro que não. Calma, É importante dizer isso. já havia internet. Já. Mas aquele processo de pesquisa, de construção de algo novo com base na informação que nós já tínhamos, já vai ser muito difícil. Vamos sempre ter tentado a usar um recurso de... Aí de estamos a falar em textos mais técnicos. Eu continuo a acreditar, porque sou escritora também, fantástico. acredito que vai continuar a haver poetas, gente que espero que escreve sim. com a alma, Espero que sim. gente que escreve textos para nos inspirarmos todos uns aos outros. Eu continuo a acreditar. Depois Espero que logo sim. falaremos Sim. daqui a uns anos. Vemos este vídeo em 2035 ou Exato. 45. Nós falamos muito da parte criativa, mas atenção que isto é muito mais impactante se olhas depois para a parte dos dados. Né? Sim, sim. Sim, a Obviamente, parte dos dados é a que é. inteligência artificial vai-nos ajudar certamente a escolher onde é que vamos abrir a seguir, de que forma vamos abrir, etc. Mas a questão aqui é quem é que percebe do business. Né? Pois a questão é essa, é que depois já não há capacidade de interpretação dos dados. Ou seja, vamos pôr essa informação, ou seja, eu vou-lhes dar os dados todos de históricos, de vendas, de previsões de meteorologia, depois lá tudo para dentro e peço um output de preço, previsão de procura, o que for. Mas eu sei como é que aquilo funciona e posso perceber rapidamente se o output que ele me está a dar está completamente desenquadrado, não faz sentido, ele não está a perceber. Outra coisa é alguém que não tem esse treino, não tem esse caminho e de repente aceita aquele output como uma verdade inequívoca e põe em prática. Portanto, eu acho que é aí que se vai perder e as novas gerações, e não falamos ainda deste desafio, não é? Deste gap geracional que há e traz também um desafio. São pessoas que pensam de forma diferente, constroem e executam as coisas de forma diferente e que é também outro dos desafios da implementação da inteligência artificial, é a forma como se interpretam os resultados que lá vêm. A geração dos 20 e a geração dos 30, não, 40, como eu e para a frente. Bem, e voltamos aqui um bocadinho atrás para a parte da hotelaria, falando de ética e privacidade dos nossos dados. Esse é... A pergunta é para os dois. Sim, força. Esse é um dos grandes desafios, não é? Porque nós achamos imensa graça, aí íamos lá ao playground do OpenAI e espetámos para lá a informação toda da empresa, mas aquilo tem lá nas condições a dizer, atenção, que isto... Os dados são deles. É para toda a gente. E pronto, portanto, isso é um dos grandes desafios do uso da inteligência artificial, é conseguir encontrar mecanismos, plataformas, ferramentas que garantam essa privacidade de dados. Porque a hotelaria sempre teve e tratou durante muitos anos, e trata ainda hoje em dia, dados muito privados dos clientes, números de cartão de identificação, cartões de créditos, moradas, datas de nascimento, informação que nós hoje sabemos que é valiosíssima. Datas de estadias. Tudo. Não é? Essas são muito importantes também e que... Portanto, um dos grandes desafios da implementação da inteligência artificial, a levar isto de uma forma mais séria, é precisamente a privacidade dos dados, a ética com que nós usamos os dados para processar outputs ou com quem partilhamos os dados, plataformas que usam, e nisso nós temos tido algum cuidado na seleção das ferramentas, estamos ainda numa fase embrionária, mas temos bastante cuidado da forma como o fazemos. Um dos exemplos que eu não dei há pouco, onde nós estamos a usar a inteligência artificial, é no chatbot, que está lá 24/7 a conversar com os nossos clientes, mas temos bastante cuidado, lá está, com o parceiro que escolhemos, para onde é que vai a informação, porque aí, e sobretudo em chatbot, a conversação já é muito mais pessoal. Portanto, ali pode haver partilha de dados e de informação que já é muito mais sensível do que os dados do cliente. Portanto, esse é um dos grandes desafios, a questão de como é que vamos usar a ética e a questão da privacidade dos dados. E a própria categorização, no final do dia, não é? Nós estamos a dar às máquinas a capacidade de, vamos hiperpersonalizar, eu costumo falar sobre isto quase todos os dias, não é? Isso é outros adventos. A questão da hiperpersonalização faz todo o sentido, só há um pequeno tema que temos que ter atenção, é que quando nós falamos de entrar dados em 2022, 23, 24, vamos falar de pessoas que, geracionalmente, está tudo bem, não é? Passaram 3, 4 anos, são mais ou menos as mesmas. A pergunta é, quando eu começo a categorizar agora, o que é que vai acontecer quando essa pessoa tiver 40, 50, 60? Vou assumir que a pessoa é a mesma,
vou assumir que ela vai variando. Como é que ela vai variando nestas categorizações Qual todas? é o crescimento? Eu costumo dar sempre o exemplo do Facebook, não é? Há uns anos atrás, sei que nada tem a ver com a hotelaria, sabemos todos o que é que aconteceu lá com as questões políticas, não é? Sim. Que é, imaginem o que é um miúdo aos 16 anos, por alguma razão ter um tipo de interesse, que lhe passou pela cabeça aos 16, não é? E entretanto, ficou categorizado com essa visão, não é? Do que ele teve a ver naquele momento e de repente todo o resto da vida dele vai estar altamente enviesado em todo o conteúdo que ele acha que é. Portanto, a perspectiva do mundo muda, a perspectiva, neste caso do hotel em concreto, também muda de certeza, não é? E portanto, obviamente isto depois tem toda uma aplicação, não é? Nós categorizamos no extremo erradamente o cliente, vamos propor-lhe as bebidas erradas, os upgrades errados, vamos, no fundo... Boa, mas isso leva precisamente a outros desafios, que é isto, não é? Que é o advento da hiperpersonalização que sempre se falou desde a internet, não é? A gente personalizar os websites para serem customizados, a experiência do hóspede, a gente agora tem os dados todos, temos a informação, a gente consegue personalizar a experiência, mas na verdade há casos de sucesso, obviamente, de hiperpersonalização da experiência do hóspede com a utilização dos dados, mas na generalidade ninguém consegue depois pôr a funcionar modelos verdadeiramente eficientes de hiperpersonalização. A inteligência artificial vai ajudar nisso, mas depois tens esse desafio, esse risco, não é? Que é a adaptação da voz, do discurso a cada um, mas ele depois vai categorizá-los e vai errar. E vai errar e é nesses erros que depois vamos ter que trabalhar, obviamente, mas é um dos grandes desafios, é conseguir garantir que ele entrega, mas não a um nível que, primeiro que não assusta o cliente, não é? Porque quando tu tens hiperpersonalização, quer dizer, eu saí do bar e me perguntar logo como é que correu a sua bebida, uma coisa qualquer mais intrusiva, porque eu quero saber como é que correu, se está tudo bem e quero pôr a inteligência artificial a fazer isso, às tantas também se torna invasivo e estranho, portanto há aqui um balanço que tem que ser encontrado para perceber o ponto Mas eu acho chave que, desculpa interromper, mas aí também o próprio consumidor também se vai começar a habituar a isso. Lá está. A deixar de ter tanto freak out. É um termo técnico. Eventualmente, não. Possivelmente. Não? Sim. Talvez. Eu costumo dizer, às vezes perguntam-me, lá está, não sendo hoteleiro, eu acho que posso dizer essas coisas, não é? Qual é que é o hotel do futuro, não é? Essa é que é a pergunta. Tu gostas muito dessa pergunta? Eu gosto muito dessa pergunta, o hotel do futuro. Qual Não futuro? tenho aqui. Qual futuro? Não Não é? tenho Essa é a aqui. primeira pergunta. Não, mas 2030 ou 2050? 2050, não é? E eu parece-me, respondendo à tua pergunta de se vai habituar ou não, eu acho que não vai haver uma resposta única, não é? Pois. Sim, há uma geração que se vai habituar e que na realidade é I don't care, porque sempre foram habituados assim, Claro. mas já toda uma outra geração, e não esquecer que o poder de compra ainda está na outra geração, não é? Que se calhar é tudo acerca de não fazer nada disto, não é? E que tudo tem que ser completamente escondido e tem que ser tudo humanizado, ou seja, no extremo, eu voltar a dizer, é ao operador o que é que ele tem que fazer, mas nunca vai haver mais nenhum tipo de sentimento alternativo. Portanto, no extremo eu estou a ver, sei lá, no próprio computador que a pessoa está, no tablet, o Guest Relations ou a FIS, está a receber indicações de quais são as ações que tem que tomar. É, exatamente. E está tudo escondido. E aí sim, ele vai pensar e vai tomar decisões. Agora, se calhar vamos continuar a ter, ou vamos passar a ter mais, se calhar é mais isso, low budget, super automatizado, luxury, super high luxury, e aquele mercado do meio, aí é que está a pergunta: o que é que vai acontecer? Porque eu aqui nas pontas eu não tenho grandes dúvidas, porque Exato. parece que é para onde toda a gente está a caminhar, de um lado ou para o outro. Exato. Quem está no A meio, zona cinzenta que a A zona cinzenta é que é mais porque a zona complicado. cinzenta, aí é que eu não tenho uma resposta, não é? tem que ir para um lixo, tem que decidir. Tem que Não, decidir. mas exato. que se formos a ver a literatura hoje em dia, o Martin 5.0, o Martin 6.0, o Philip Kotler, quer dizer, acho que é o melhor autor a falar sobre isto e ele está sempre a falar Claro, sobre isto, não é? claro, Que claro. não há uma forma de olhar para o mundo sem percebermos que estamos a entrar em extremos e, portanto, a pergunta de se vai habituar ou não, a resposta é sim, há uns que se vão habituar claramente e há outros que vão detestar completamente, não é? E eu acho que isso é que nós temos de ter aqui um bocadinho de cuidado. Mas voltando à parte ética, não esquecer que a parte ética é muito acerca de como é que também o próprio funcionário utiliza esta informação. Claro. E não esquecer o segundo ponto, que é, temos neste momento um grande desafio, a legislação não está a andar à mesma velocidade que toda esta componente da inteligência artificial, aliás, basta pensarmos no próprio RGPD, que não tem nada a ver com a inteligência artificial, que é uma lei que sai com 20 anos de atraso, 15 anos de atraso, Sim, não é? Portanto, se continuarmos neste ritmo, obviamente vai haver aqui empresas que vão ter comportamentos erráticos, não é? E grupos que vão ter Claro. comportamentos erráticos, não é? Claro, claro, Porque no final do dia, a pergunta que importa é quem tem mais informação. Claro. Quem tiver mais informação e tiver mais acesso a ela, é um grande Sim, desafio. porque os softwares, né, a parte da tecnologia que tu representas, eles podem fazer tudo o que é suposto para proteger as pessoas e os dados. Mas se a pessoa que está, né, se o interface entre a cadeira e o teclado não estiver devidamente formatado,
Não é isso, não. Dados podem desaparecer, dados podem ser utilizados de Oh, maneira Patrícia, diferente. e no caso da hotelaria em concreto, enfim, vocês sempre estiveram mais ou menos ligados à hotelaria, que eu chamo independente, nós temos um desafio neste momento mundial, não é? Quer dizer, nós estamos a ser um mundo em que temos as cadeias verdadeiramente gigantescas, não é? Que também adquirem processadores de informação. Claro. O que é que está errado aqui? Não é? Essa é que é a pergunta, porque de repente o que é que está a acontecer é que não só estão a obter a informação deles, como estão a obter a informação de muitos dos operadores independentes que estão no mercado. Quando digo operadores, entendem hotéis, pequenas cadeias hoteleiras, familiares, e eu parece-me que aí também está um grande desafio que ninguém está a falar. Não é? É verdade. Ninguém está a falar isto, mas a Há verdade pouco tempo falei com alguém sobre isso, sobre precisamente essa ética. não é? Porque na Da realidade o que nós utilização estamos a dos fazer. Certo, esta é quase a velha história. Eu posso não conversar com o Ricardo se estivermos aqui numa empresa concorrencial, porque temos um acordo não de confidencialidade, mas de repente vamos tomar um café e nós estamos a falar, efetivamente, não precisamos falar de muita coisa. Ora bem, os dados também rapidamente se passam, não é? Portanto, nós quando estamos a falar de comunicação, de pressário, da estratégia, etc., vou-te avisar, a pergunta é quem é que está a deter os dados. E mais uma vez, um grande desafio, eu sei que muita gente que nos está a ouvir também é da hotelaria independente, o que é que estamos a fazer sobre isto? Não é? É muito mais governamental que o que parece, porque não é só uma questão ética do funcionário que está ali a tomar uma pequena decisão. Mas há coisas que nós, por muitas leis que implementemos e por muitas questões éticas que pensemos, a parte humana entra sempre ali em ação. Digamos que, por exemplo, eu estou a fazer um check-in num hotel e dizem-me, o colaborador diz, número de contribuinte precisa? Exato. Qual é o seu número de contribuinte, por favor? E eu estou a ditar o meu número de contribuinte para as pessoas que estão à volta ouvirem. Ou, por exemplo, a questão, se me apetecer pagar as portagens sem ser na Via Verde, eu vou às CTT, eu posso pagar as portagens do teu carro. Eu posso saber onde é que ele andou. Eu depois posso passar a matrícula. Por acaso acho que tenho umas para... Não, sério. Não, e a partir daí nós percebemos que estamos a criar muita coisa, mas depois se calhar há ali coisas que falham. Sim. Não é? Há coisas que falham. Mas já, agora deixa-me só brincar, estávamos a falar de perceber o que é que o cliente está a sentir, lança um desafio nos bares e nos restaurantes. Agora ponhamos lá sensores, em vez de perguntar ao cliente o que é que ele sente, ponhamos, obviamente de forma anonimizada, alguém a ouvir e a analisar o sentimento. Mas olha, mas sem tem graça conseguir estás a falar. dizer esse exemplo, porque eu tinha aqui este exemplo no bolso para dar, que é porque já há um país que tem, um país asiático, que já usa o processamento das imagens com recurso à inteligência artificial para perceber o sentimento das pessoas que lá são. Que Nós giro, vamos não ver, conhecia. aliás, acho que em breve os aeroportos muito rapidamente vão começar a ter essa, e nós vamos aceitar, porque isto é um binómio de liberdade e segurança, não dá para ter os dois. Portanto, se queremos ter segurança, temos que abdicar um bocadinho da liberdade e vice-versa. Portanto, nos aeroportos, eu creio que será o próximo, dentro da área do turismo, que vai se transformar nessa área, que é usar precisamente as imagens de videovigilância em combinação com a inteligência artificial para interpretar comportamentos estranhos no caso do aeroporto, identificar as pessoas quando estão a passar nas portas, os documentos de identificação, etc. Portanto, à medida que isso se vai normalizando, as pessoas também se calhar já vão aceitar que no meu hotel eu possa usar as imagens de forma semi-anonimizada, não sei como, mas para perceber se o cliente está alterado ou não. Para notificar o meu duty manager ou o meu diretor do hotel. Ou segurança, Claro. atenção, o cliente está na recepção, está a ficar alterado e é melhor se calhar ir lá. Portanto, eu acho que muito rapidamente vamos evoluir nesse sentido de começarmos a usar e perceber o sentimento. Portanto, eu já não tenho que enviar um SMS a perguntar se ele gostou ou não da vida comum no Exato. bar, porque eu vou perceber e automaticamente a AI vai identificar a imagem que ele está contente e feliz. Até podemos brincar, de repente a própria pessoa entrar na porta do hotel já sei se é meu cliente ou não é. É uma coisa tão simples quanto Exato, essa. exato. Certamente já Os vos testes estão a aconteceu. fazer sons Exatamente, uma coisa com uma câmara à entrada. Só que lá está, e falavas desse gap geracional. Há uma franja que obviamente não aceita isso de ânimo leve. Claro que E não. há de haver ainda discussão Claro. de que as pessoas agora vêm e tal, e para identificar, ok, acho engraçado, mas há de haver usos não éticos dessa informação e aí vai Sim, colocar sim, questões sim, de segurança, sim, sim. não é? Nós temos agora uma criptomoeda que é com base na íris, não é? Do Sam Altman, que obriga as pessoas a passar a scan da íris para garantir que são seres humanos. E as pessoas agora estão todas a fazer isso e tal, eu quero é ganhar dinheiro por causa que aquilo tem uma criptomoeda por trás. Mas não se questiona que utilização é que vai ser dada àquilo, quem é que vai Exato. deter aqueles dados. E, portanto, a parte da liberdade e da segurança e da utilização traz conveniência, é isso que, no último caso, as pessoas querem. Ok, eu entro no hotel, não preciso fazer check-in.
Eu entro e vou para o quarto 515, porque já recebi o SMS, eles sabem que eu entrei no hotel, já desbloquearam o quarto, posso entrar, a seguir posso ir ao bar beber a minha welcome drink, porque o barman já sabe que eu tenho. Portanto, Claro. as pessoas vão achar isto conveniente, mas há de haver um momento, seguramente, e a legislação normalmente não acompanha a velocidade da tecnologia, há de haver um momento em que as pessoas vão questionar, mas espera aí, estão a olhar para as minhas imagens, o que é que elas estão a fazer, o que é que Exato. estão a fazer com elas, e portanto, Isto vai para onde? Vai ser vendido a quem? quem é que anda a ver isto? Voltando à perspectiva macroeconómica da coisa, não é? Esta é a parte boa da economia, só por dizer esta palavra. Só para isso. Da perspectiva macroeconómica, agora fora brincadeiras, não esquecer que muitas destas empresas que também estão depois a processar os dados não são empresas europeias, não é? E nós vemos... Boa. E Vou vemos, secar. e vemos em muitos cenários, em países, nomeadamente a Suíça, e não há qualquer tipo de defesa ou não, é simplesmente um posicionamento que é ou és nacional ou não és. Não é? Porquê? Porque na realidade não tem a ver com o facto de estarmos a tentar ser proteccionistas, não é nada disto. É simplesmente o facto de onde é que estão a ir os dados, quem é que os vai tratar, quem é que os vai analisar. Não é? Claro. E a verdade é que nós, ao nível da cloud, que é para nos assumir, temos mesa de fornecedores, nenhum deles é europeu. Ao nível dos principais fornecedores, a maior parte não são europeus. Eu continuo a dizer, e fora até já quase daquela hotelaria, que é o que é que estamos todos a fazer sobre isto. Mais uma vez, não há grandes discussões sobre este tema e todos estes dados continuam aqui a circular. Portanto, vou-te avisar, estamos a dar vantagens competitivas no extremo. Portanto, a conversa vai sempre a mesma. No final do dia, nós podemos estar aqui a ter a conversa e a pergunta é, no hotel do futuro, lá está o tema que eu gosto muito, como é que eu faço com que ele esteja a maximizar a receita, que é isto que nós todos procuramos. E se calhar não estaremos a jogar o mesmo jogo que muitos outros que estão no mercado, que vêm de outras geografias, que têm outro tipo de capacidades. Olha, pegando naquilo que o Ricardo estava a dizer há pouco, da inteligência artificial detectar o sentimento da pessoa, se a inteligência artificial perceber que 50% dos clientes não gostaram muito daquele cocktail, ele desaparece da lista. Simples. Aí é uma ajuda Ele incrível. vai buscar não é? outra receita, põe no menu outra Olha, receita, exato, não está a funcionar. cria um Siga. manual de treino para o barman. A engenharia de menus é o espaço que tem. A engenharia de menus? E é provavelmente onde há menos escolhas feitas, pelo menos que eu conheço. Sim. Reparem, o menu não é só uma questão do menu do que ele está feito, é o menu olhando para os estoques. Exato. É que a parte da engenharia do menu eu até Toda consigo essa perceber parte. já há alguma coisa, mas olhar para aquilo que existe efetivamente há muito pouco. E se ligarmos a central de compras e afins, então aí há todo um mundo para fazer, não é? Não, mas aqui há mesmo, não é? É extraordinário. Nós já sabemos que há aquele prato de estrela, mas a pergunta é os outros todos. Sim. Exato. O que é que lhes vou fazer, não é? Como é que eu A vou resposta ao responder? hotel do futuro é esse. Por exemplo. É um hotel que é mutável, não é? Em função da tecnologia, obviamente, e a inovação que tiver inserida, e em que faz isso, que analisa, que vê, retira e age. Pronto, e depois temos lá uns seres humanos a andar, interagem uns com os outros, A fazer qualquer coisa assim gira. a fazer qualquer coisa, a fazer... Sorrir e acenar. Sorrir e acenar. É criar muita empatia, não é? Aliás, continua a me incomodar a entrar num hotel. Só para as pessoas, o quanto me incomoda já me chegou a acontecer. Eu sou do Norte, não é? Portanto, aquela viagem clássica, Norte-Sul, em trabalho, e entro num hotel, obviamente muito focado em férias, 11 da noite, e penso, bem, a pessoa que me vai entender vai ver para começar que eu já cá estive. É um bom pressuposto. Sim. Mas vamos assumir que não conseguiu saber isso. Olá, bom dia. É a primeira vez que está connosco. Pronto, vamos assumir e que não afinal não era. Mas não houve essa pergunta sequer. Então eu lembro, 11 e tal da noite, 11 e pouco, e a pessoa está durante 10, 15 minutos a explicar-me tudo aquilo que o hotel tem para me oferecer. Só uma pergunta, a que horas é que eu vou sair? Olha, vou sair às 7h30, nem sequer o pequeno almoço consegui usufruir naquele dia. Portanto, exato. Reparem, no extremo, Sim. a única coisa que temos que fazer é com que aquela pessoa pare um bocadinho, receba algum tipo de notificação a dizer, olha, faz só isto. Porque isto é que tem mais probabilidade da coisa correr bem. A tal pergunta, não é? É a primeira vez, não é? Porque é que está cá. E a partir daí tudo o resto é fácil. Claro. Não mostramos nada para dizer, não é? Toma lá o check-in, Claro. vai para o quarto, alguma coisa avisa-me Mas necessário, Exatamente. Bem, obrigada aos dois. Realmente isto foi uma conversa incrível. Agradeço mesmo de coração e eu espero sinceramente daqui a uns anos voltemos a falar e afinal se calhar houve coisas que estiveram muito certas, acertamos todos na mousse, outras não. Se calhar Fazemos uma aposta para valer isso. fazemos A nossa uma bola de aposta. cristal. Agora, uma pergunta para fica no podcast, põe este lá como coisa, que é, o Hotel do Futuro vai ter pessoas? Boa questão. Eu acredito que sim. Eu também. Eu acredito que Também sim. acho que sim. E sou I'm a true tecnológico. believer. Mas é como os poetas. É como aos Nós acreditamos muito e queremos acreditar que sim, que eu acho que a hotelaria, a hospitalidade é isso. O hotel são as pessoas, nunca se... Quer dizer, são o destino, são os quartos, a experiência que lá proporcionamos, mas são, na Mas também essência, são as as pessoas. pessoas. Também E eu, são as eu pessoas. isso é crítico. Mas, com a evolução de tudo, às vezes custa-me acreditar que o hotel do futuro, quando eu digo futuro, já estou a olhar para 2100, vê lá, muito mais à frente, não sei se terá pessoas.
Não sei. Eu tenho a ideia que sim, eu acredito, foi o que eu disse, se calhar no low budget máximo, aí é que se calhar vamos deixar de ter tantas pessoas. Agora, no resto do mercado... Eu acho que o luxo tem que ter pessoas. É a tal Oh, franja. Ricardo, Os que ficam lá pelo meio é que é a É isso, questão é isso. mais problemática, porque o top luxury tem que ter pessoas. Ricardo, estes dias falava com um grupo de luxo em Portugal. Sim. E acho que cometi o erro tecnológico, tinha sido tecnológico, às vezes a tal falta de perceber a segmentação, e estávamos a falar de um check-in online. Sim. Ok? E eu, enfim, usei toda a minha sapiência para falar dos OCRs e de pegar no check-in e digitalizar, já falamos sobre isto em off. E o senhor, um querido, deixou-me falar até ao fim e disse-me assim: João, estás a imaginar alguém que pagou 1.500 euros por uma noite? A fazer... Não. Não era a fazer, no primeiro segundo que a coisa correr mal, a digitalizar o cartão, como é que tu queres que essa pessoa tenha uma boa Não. experiência quando tu sabes que tu és marketeer, que a primeira impressão é o que conta? Claro. Não, portanto, eu não vou implementar isso agora. Portanto, repare, Exato. eu estava a falar do OCR, que é uma coisa que temos nos aeroportos já há não sei quantos anos. Sim. E eu parecia-me evidente, quer dizer, se calhar se olhar para um grupo de massificado, portanto, standard, 4, 3 estrelas, em Portugal toda a gente diria, pá, isto é porreiro. No caso dele, uma coisinha de nicho, obviamente, 20, 30 quartos, a resposta foi nem pensar. Né? E ele até disse, pá, Nem pensar. se calhar se falarmos de inteligência artificial, pensa também um bocadinho, mais uma vez, quem é até o cliente. Para quem é que tu estás a comunicar? Portanto, Exato. eu continuo a achar que vai haver pessoas. Os clientes vão querer sempre aquele toque pessoal. Os clientes querem voltar, querem ter o máximo de luxo, mas saberem que o seu butler está ali à sua espera e que é sempre o mesmo, que é outra continuidade, é que as pessoas depois também, não é? As pessoas tendem a mudar de empregos. Isso na parte de luxo não é muito bem visto, porque as pessoas também se habituam àquela pessoa que já conhece os gostos, que já sabe que há lagosta à segunda-feira no restaurante no Ivaristo, há aqui, há ali, desculpem a publicidade, mas pronto, é o que é. Mas é isso, nós somos todos animais de hábitos e eu acho que o luxo vai ser pagar a experiência mais humana possível. Boa perspectiva. Gostei. 2100 fica Cá aí a estaremos. pergunta. Sim. E, entretanto, passamos Cá estaremos ou não vou estar? Eu também não, eu também não. Também não estou. Também acho que não. Se já tiver, já não estás também em condições. Estarei com muita dificuldade, provavelmente. Sim, não. Quer dizer, não sei, se calhar a esperança de vida aumentou e eu até Pois, lá, também estarei. temos isso, não é? Não é? Quem sabe? Fora brincadeiras, é um tema para a hotelaria, não é? Mas porque a inteligência artificial também vai impactar nesse Sim. tema. Se tivéssemos K7 agora por mais uma hora, ainda Era, não mais era? Mas conversa. já não dá tempo, não é? Cassete foi muito anos 80. Já não dá Dava tempo para mais conversa uma hora. sobre o futuro da pessoa e dos hotéis. Bom, agradeço mesmo Obrigado. muito aos dois, Obrigado. foi uma conversa muito rica e muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E assim encerramos o episódio de hoje. Obrigada ao Ricardo e ao João pela vossa partilha. Esperamos que inspire a nossa hotelaria a tornar-se cada vez mais dinâmica e eficiente, sem perder a sua essência. Obrigada também a quem esteve aqui hoje a ouvir-nos e obrigada a si que esteve desse lado. Deixa-nos muito felizes poder contar com todo este apoio neste projeto que é sobretudo feito por amor por este setor que tanto traz ao nosso país. E como habitualmente, a conversa continua para lá deste episódio, por isso acompanhe-nos no Instagram e Facebook em @inofftalks e também no YouTube. Até ao próximo episódio e boas conversas!